para completar. Últimas do Corinthians em relação a Eric Pulga e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o futuro de Eric Pulga. Ele interessa ao Palmeiras? Segue negociações com o Corinthians? Como andam as tratativas com o Bahia? Perguntei tudo isso ao João Paulo Silva, que é o presidente do Ceará. O João me contou que nunca ninguém do Palmeiras o procurou para falar sobre Eric Pulga. Podemos riscar pelo menos até agora o nome do Pulga, atacante de 24 anos, grande destaque da Série B no Verdão. Em relação ao Corinthians, houve uma consulta, ou algumas consultas, mas todas, do Corinthians para com o Paulo Pitombeira, que é o representante do atleta. Nunca houve um contato entre o Ceará e o Timão. Sobre o Bahia, aí sim a coisa é diferente. O Bahia foi o primeiro a fazer proposta oficial entre clubes brasileiros, mas essa oferta já foi descartada. 2 milhões de euros, que equivalem a quase 13 milhões de reais. A ideia do Ceará é faturar algo na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Essa é a pedida do vovô. Para que o negócio saia, o Ceará até aceita uma condição um pouco menor em relação a esses 5 milhões de euros, mas com pagamento em poucas prestações. Atleta que disputou 51 jogos, 22 gols marcados e 3 assistências. Só para completar o noticiário do Ceará, o Pulga pode não ser o único a sair. Saulo Mineiro está a caminho do Xangai Port da China, oferta de $1 milhão. O Ceará tenta uma compensação financeira um pouco maior, mas o Ceará nem pode exigir muito, porque quando o Saulo veio ao Brasil, veio numa condição muito específica. Ele ganhava cerca de 400 mil por mês no Japão e aceitou ganhar 200 mil no Ceará, sob a promessa de que, diante de uma proposta do exterior, ele seria liberado. A oferta na China vai lhe garantir 500 mil reais livres de impostos por mês. Hora de falar sobre Paul Pogba no Corinthians. Havia contado para vocês desde domingo que o Timão busca parceiros interessados em bancar o salário do Pogba. E dá para contar que já há uma empresa disposta a fazer a quitação de até 3 milhões e meio de reais mensais dos vencimentos do jogador francês. O problema é que a interessada tem ressalvas, pelo menos na visão dos dirigentes corintianos. Trata-se da Fatal Model, que é uma empresa de agenciamento de acompanhantes de luxo. Você entendeu, né? Essa mesma empresa, ao longo desse ano, chegou a oferecer um caminhão de dinheiro para patrocinar a parte de trás da camisa do São Paulo. E com medo da rejeição da torcida, o São Paulo declinou desse acordo. Acontece o mesmo em relação ao Corinthians e ao Pogba. Fosse qualquer outra empresa, o Corinthians já havia aceitado a oferta da Fatal Model e avançaria para fechar com o Paul Pogba, que demonstrou desde o início da semana passada a intenção de defender o Timão. Mas, especificamente em relação à Fatal Model, existem uma série de ressalvas. Vou dizer mais. Antes de gravar esse vídeo, perguntei para uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo: e aí, agora que a Fatal Model já se dispôs a colocar o dinheiro, dá para dizer que vocês vão avançar nessa negociação? E essa pessoa afirmou que dentro do clube existe inclusive a suspeita de que a Fatal Model só está querendo surfar nessa onda e ganhar publicidade em cima do Corinthians e do Paul Pogba. Enfim, parece que a novela do Pogba vai ser mais demorada do que se imaginava. Jogador francês que está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com a Juventus, mas que só pode jogar a partir de março do ano que vem, porque está cumprindo suspensão por doping. A saideira em relação ao Corinthians: Memphis Depay e seu contrato. Você lembra que quando ele foi anunciado, o Corinthians anunciou ou publicou erroneamente que o vínculo dele era até dezembro de 26, certo? Depois anunciaram que o contrato ficaria só até junho de 26. E agora, com o fim das competições, o Corinthians vai ter tempo para ajustar na CBF, na Federação Paulista, a data correta, 31 de julho de 2026. É esse o período em que acaba o contrato do jogador francês. Nicola, boa noite. O Felipe Melo fez aquela publicação para testar. Não, a FM, quem que é a FM? Fatal Model, vamos lá. Para testar a ideia dos torcedores do Corinthians, e o marketing não cravou que não vai fechar. Bora explicar sobre a Fatal Model e o Corinthians, tá? Eu havia contado para vocês, não sei se no sábado, no domingo, algum dia aí, que o Corinthians já sabe quanto o Pogba quer, e o Corinthians está no mercado em busca de um parceiro. Beleza? Beleza. A Esportes da Sorte meio que declinou da ideia de colocar mais dinheiro. O Corinthians vai precisar de algo entre 3 e 4 milhões de reais para fechar com o Pogba. O Corinthians consultou a LFU, a Liga Forte União, para ver se o pessoal
que vende os direitos de transmissão, não ajudaria com parte dos salários. A resposta foi que se eles ajudassem o Corinthians, eles precisariam ajudar os outros integrantes da liga, são 11 na Série A. Também não rolou. O que a Fatal Model fez? Ela deixou vazar hoje a notícia de que ela banca 3,5 milhões de reais por mês para o Corinthians em troca de um espaço no uniforme. A Fatal Model estaria disposta a ficar com o omoplata ou a barra frontal da camisa, tá? Mas, porém, contudo e todavia, há um pequeno grande problema. O Corinthians desconfia. O Corinthians não bota muita fé que essa história possa ser real, verdadeira, sincera, tá? Esse é o grande X da questão. Até a frase que a pessoa usou foi assim, ó: eles pegaram carona na notícia e estão ganhando publicidade. Essa pessoa me informou, me deu essa opinião no meio da tarde. E agora, no início da noite, o Corinthians chegou a emitir uma nota, afirmando que não há negociações. Então, de duas uma, ou o Corinthians desconfia mesmo que a Fatal Model só está de onda, ou o Corinthians não quer levar essa história adiante por entender que a Fatal Model não é o tipo de parceira que eles querem. Vocês vão lembrar, deixa eu pesquisar quando é que eu publiquei isso. Fatal Model São Paulo FC. Eu contei para vocês com exclusividade que o São Paulo, ó, 26 de março de 24, Fatal Model faz oferta milionária ao São Paulo por patrocínio. A empresa pretende divulgar sua loja virtual na barra da camisa tricolor e topa pagar 20 milhões por ano. Era na parte traseira da camisa, em um dos espaços menos valorizados. 20 milhões de reais por ano estava muito acima da realidade para esse espaço. O São Paulo discutiu isso internamente e o Conselho reprovou. Existia, inclusive, a alegação de que isso poderia impactar em outros parceiros que não gostariam de estar na mesma camisa da Fatal Model, enfim. Essa foi um debate que existiu no São Paulo, pode ser um debate que esteja acontecendo também no Corinthians, então o Corinthians já meio que descartou a Fatal Model, tá? Vai buscar um outro parceiro para pagar os salários do Paul Pogba. Bora mudar de assunto e falar sobre o futuro de Davi Luiz. O zagueiro de 37 anos de idade fica no Flamengo? Posso assegurar para vocês que a prioridade do Davi Luiz é permanecer no Fla. O vínculo se encerra em dezembro e se o Flamengo assinar com uma renovação, a tendência é que esse contrato seja estendido, prorrogado. Embora já dá para afirmar que o salário de 1,5 milhão de reais por mês, a que ele tinha direito até 31 de dezembro, está descartado. O Flamengo ainda não se decidiu. Felipe Luiz até deu esperança para o Davi em relação a essa renovação de contrato. Mas a palavra final vai ser de José Boto, novo diretor executivo de futebol do clube. Queria lembrar que o Corinthians já fez proposta ao Davi Luiz. Fabio Soldado gostaria muito de contar com o Davi na temporada que vem no Timão. O Vasco sondou a situação do Davi. Quaisquer outras negociações vão ser retomadas se o Flamengo não sinalizar com a permanência do atleta. Davi, como eu contei, 37 anos de idade, 36 jogos e 3 gols na atual temporada, zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro e da América do Sul, 1,5 milhão de reais por mês, mas isso dura apenas até o fim desse ano. O Adriano Rubens está pedindo para eu falar da vaquinha no Corinthians, a vaquinha deitou. Não que ela vai acabar, mas é uma expressão para dizer que a vaquinha que começou bem, foi oscilando e agora ela está andando praticamente de lado. 30 milhões e 800 mil reais. Cara, quer ver? O Corinthians havia chegado em 30 milhões. Corinthians alcança 30 milhões. Isso aconteceu 3 dias atrás. Olha que coisa, quer ver? Ó? A notícia é de... Vou até colocar o óculos para ler direitinho. A notícia é de 13 de dezembro. Deixa eu ver o horário. 18 de dezembro. Então é exatamente 3 dias atrás, o Corinthians havia chegado a 30 milhões de reais. Lá se vão 3 dias que o Corinthians não consegue sair dos 30 milhões. Acabei de atualizar aqui, ó. Última atualização às 20h28. 30 milhões e 823 mil reais. A continuar desse jeito, por mais que ainda restem outros 5 meses de campanha, não sei se o Corinthians chega a 40 milhões de reais. É uma grana, certamente ajuda, mas muito aquém dos 700 milhões de reais já desejados, né? Boa noite, Nicola. Davi Luiz está quente no Timão. O Davi Luiz vai esperar uma posição do Flamengo. Tudo está sendo
decidido e definido no Flamengo, né? Vocês já sabem que o José Boto se despede do time da Croácia na sexta-feira, chega ao Brasil depois do Natal, ele já tem feito reuniões com o Felipe Luiz, e a decisão do Davi Luiz com o Juliano Bertolucci é de aguardar. Para ser mais preciso, o empresário do Davi Luiz não é o Bertolucci, e sim o Júlio Taran, que é sócio do Bertolucci, tá? Mas eles decidiram esperar uma posição do Flamengo. Se o Flamengo se posicionar que não quer de fato renovar com o Davi Luiz, aí ele vai negociar com o Corinthians, vai conversar com o Vasco, com quem ele já foi sondado, enfim, aí ele vai entender quais são as possibilidades. Mas hoje, a prioridade do Felipe Luiz é avançar nessa negociação com o Flamengo, tá bom? Bora mudar de assunto e contar por que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, está no Catar. Será que ele foi passar férias no Catar? Dá para dizer que não. Fabinho participou de um programa de TV no Catar e afirmou que não estaria lá de férias, passeando, que ele nem conseguiria conhecer a cidade de Doha, tinha ido lá a trabalho. O que poderia ser, qual trabalho poderia estar exercendo o Fabinho Soldado no Catar? Levantei alguns jogadores que atuam por lá e poderiam virar reforços do Corinthians para 2025. Roger Guedes, joga no Al Rayyan, é um velho sonho do Corinthians. Lucas Veríssimo, zagueiro que também já passou pelo Timão. Guilherme Torres, volante revelado na Lusa, com passagem pelo Corinthians em outros tempos. Uribe, Draxler, Verratti, Brahimi, Thiago Mendes e Gabriel Pereira. Esses são só alguns dos vários atletas que defendem times do Catar. Posso contar para vocês que um dos motivos que fizeram Fabinho Soldado ir ao Catar é tentar a contratação do Lucas Veríssimo. O Corinthians entende que há necessidade de um zagueiro de primeiro nível. Lucas Veríssimo, com passagem pelo Corinthians, deixou excelente impressão em campo. Mas o negócio é bem difícil de acontecer. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha para o Veríssimo e essa pessoa me assegurou que houve uma consulta do Corinthians ao atleta e também ao clube dele, ao Aldo Ail. O Aldo Ail descartou por completo qualquer possibilidade de empréstimo e a venda só se fosse um negócio estratosférico, porque o Veríssimo é titular absoluto no Aldo Ail e vive grande fase. Diante desse cenário, dá para dizer que a chance de o Veríssimo ser contratada é pequena e é possível que o Fabinho Soldado esteja negociando outras alternativas. Para completar o noticiário do Timão, Paul Pogba segue em pauta. Já havia contado para vocês que Corinthians e Pogba chegaram a um número. Corinthians já sabe quanto o Pogba quer para atuar no Brasil e está bem longe de ser aquela brincadeira do Pogba de que ele jogaria de graça no Corinthians para atuar ao lado do Memphis. Pelo contrário, é muita grana, mais até do que o Memphis Depay ganha no Timão. O detalhe importante é, a partir de agora, o Corinthians busca parceiros interessados em ajudar nessa aquisição. Se o Corinthians conseguir êxito nessa história, o Pogba pode ser contratado, caso contrário, não há negócio. Boa noite, novidades sobre Fabinho Soldado no Catar. Então, Luiz, ele foi lá a trabalho, tá? Tá descartado que ele tenha ido para passear. E entre os nomes que jogam no Catar, tem dois que são velhos sonhos do Corinthians, o Veríssimo e o Roger Guedes. Em relação ao Veríssimo, houve uma sondagem do Corinthians, mas o Aldo Ail disse que não topa emprestar e vender só se fosse por um preço bem alto. Então, dá para dizer que com o Veríssimo não vai rolar. Com o Roger Guedes, o Paulo Pitombeira tinha me contado que ele vai ficar lá. Eu tinha perguntado sobre a possibilidade de o Flamengo contratá-lo e ele descartou, tá? Então é isso aí, né, família? Ficamos aí com o nosso estilo de notícias do Coringão, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também aqui o sininho de notificação, porque é muito importante quando você faz isso. YouTube reconhece que esse vídeo é bom e vai entregar para mais corintianos que ainda não conseguiu assistir aos noticiários do Timão. Então dá um apoio pra gente aí de estar trazendo vídeo diariamente, todos os dias, para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no coração, segue mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos!